Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. Quando a gente olha a balança comercial e observa os números, tudo bem que a gente tem fechado mês após mês, boa parte dos meses pelo menos nos últimos anos, com a balança comercial positiva. Quer dizer, estamos exportando mais do que importando. Mas a grande preocupação é o que a gente exporta e o que a gente importa. Observamos que boa parte da nossa exportação é oriunda de matéria-prima. Então, soja, milho, minério de ferro, então produtos in natura. E a nossa importação, produtos acabados, ou seja, com valor agregado muito maior. Então, lógico que eu quero que o país exporte mais, mas exporte produtos industrializados pelo valor agregado, que traz mais riqueza, consequentemente, mais crescimento para o país. Mas para tratar sobre esse assunto, tivemos o privilégio de conhecermos e trazer aqui no nosso programa um pesquisador da área. É administrador, mestre em desenvolvimento regional e agronegócio, professor aqui da unidade de Umuarama, professor Jonathan Ferreira, que pesquisou ao longo dos anos, até o ano de 2015, essa questão tão importante, não só para o Brasil como para os outros países, mas especificamente para nós, sobre o comércio internacional. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor, é um privilégio tê-lo conosco e gostaríamos de saber, entender um pouco mais desse setor que carece de mais investimentos, mais informação, de forma a tornar o nosso país mais competitivo no comércio internacional. Fico feliz pelo convite, professor, mais feliz ainda de estar falando desse tema tão importante para as empresas, tão importante para os profissionais aí que carecem muito de profissionais nessa área. O que nós observamos nessa pesquisa, professor, é que houve um crescimento significativo das exportações brasileiras, um crescimento inclusive na balança comercial, tanto nas exportações quanto nas importações. Contudo, carece muito ainda, né, no quesito exportação das nossas empresas procurarem agregar valor aos seus produtos, né? Nós observamos que 70% das suas exportações brasileiras são de matérias básicas, matérias-primas, né? Produtos básicos. Né? Grande parte aí oriundo da exploração de petróleo, da exploração de minérios de ferro, né? E como muito bem o professor colocou, da agricultura, né? Com grãos de soja e tudo mais. Tá? Então, essa é uma das grandes questões que nós temos que nós conseguimos identificar na nossa pesquisa. Tá? Essa grande participação de produtos básicos. E também, se tratando das importações, né, boa parte dessas importações, produtos industrializados. Ou seja, produtos que nós poderíamos estar industrializando aqui no país, mas por falta de investimentos na área de inovação e tecnologia, por falta de N fatores, né, que nós vamos estar discutindo aqui na nossa entrevista, eles vêm sendo importados. E essa grande participação também nos chamou a atenção, que foi a participação dos produtos industriais nas importações. Hoje, qual é o percentual de direcionamento da nossa exportação? Quais os países que mais compram? Ou temos 1, 2 compradores que compram boa parte dos nossos produtos? Esse é uma das grandes questões que nos chamou a atenção na pesquisa, professor, justamente isso. Né? Porque nós observamos que há uma concentração enorme de mercados de destinos, que são os principais. Por exemplo, se nós pegarmos as exportações de commodities brasileiras, 70% das commodities brasileiras é exportada apenas para a China. Há uma concentração enorme. 70%? 70% das exportações de commodities são direcionadas para a China. Né? Então, isso nos chama muita atenção. Atenção no sentido do governo sinalizar, das empresas buscar cada vez mais novos mercados, diversificar esses principais destinos, né? Esses destinos de exportação brasileira, né? Para que nós não ficamos muito refém da economia desse país de destino. Né? Então, aproveitando a presença do professor Jonathan, como que foi esse trabalho? Como que o Brasil se comportou ao longo desses anos, 2010 a 2015,
que foi o foco da sua pesquisa, se de fato aumentou, por exemplo, no continente africano. Muito bem, professor. Nós observamos que houve um crescimento muito pequeno nesse sentido, né? Nós tivemos um crescimento aí de 2,3% para 2,4%, foi um crescimento muito pequeno. E o que nós observamos, esse crescimento, a justificativa para esse crescimento pequeno é justamente a falta de uma política estratégica para identificar e selecionar novos mercados. Mercados que tenham uma possibilidade de crescimento enorme para as nossas exportações, mercados que nós possamos, de fato, né, colocar em prática essas exportações. E na África, infelizmente, isso não foi possível. Infelizmente, a gente não conseguiu verificar nesse sentido. Então, há sim uma necessidade, uma carência enorme por parte do poder público, de estratégicas públicas, para que nós possamos buscar novos mercados no exterior. Ganhamos tanta fama internacional de ter excelentes negociadores. Inclusive, recentemente, saiu o José Serra, ministro desta área, e vai assumir o Aloysio Nunes, também do PSDB, tendo como foco tentar aumentar esse trabalho, essa busca por novos mercados. O que precisa ser melhor trabalhado dentro do Brasil para a gente desbravar esses mercados? O que está faltando para nós no comércio internacional? Tudo bem que na gestão anterior acabaram querendo fechar parcerias com países que estão numa situação complicadíssima. Você pega Bolívia, Venezuela, quer dizer, o que significa, em termos percentuais, o comércio com esses países? Ainda mais a Venezuela na situação que está. E não buscar grandes mercados como mercado europeu, mercado americano, enfim. O que está faltando na política internacional do Brasil? Muito bem, professor. Como nós colocamos, né, há uma carência enorme por parte da política pública, né? Nós citamos isso na questão anterior, mas principalmente a participação do setor privado, né? Nós observamos aí uma carência enorme de profissionais, uma carência enorme das empresas, de fato, investirem em inovação, investirem justamente nessa agregação de valor que o professor muito bem colocou, né? Nós íamos além da porteira, né? Não apenas produzir matéria-prima, mas também agregar valor aos seus produtos. Nós temos visto aqui na região do Paraná, aqui na região oeste, muito bem colocado em prática pelas cooperativas, né? Em buscar agregação de valor. Então, nos falta, sem dúvida, esse perfil de inovadores, esse perfil de investimento em profissionais se capacitarem para atender as demandas do mercado. E quando eu digo mercado, me refiro efetivamente ao mercado internacional, profissionais que estejam capacitados, que sejam bilíngues, que estejam capacitados para atender essas demandas do mercado, né? Então, há uma carência muito enorme nesse sentido. Então, é claro que nós temos também a participação do Estado e também temos a participação do setor privado, tá ok? E, claro, não posso deixar de mencionar aqui, nós temos visto aí essa semana a dificuldade que está sendo o escoamento da produção agrícola no estado do Mato Grosso, justamente porque por falta de investimento em infraestrutura, né? Sem dúvida, aí uma participação enorme do governo nesse sentido, né? Eu estava vendo a reportagem, inclusive, hoje pela manhã, já estão calculando cerca de 150 milhões de reais em prejuízo, porque nós não temos estradas para escoar a produção do Mato Grosso, né? Toda a escoação da BR-153, que vai até Santarém, no porto de Santarém, boa parte dela ainda é de terra, então há uma dificuldade enorme por conta disso. Nós estamos num período de chuvas lá e por conta disso eles não conseguem escoar sua produção. Então esse é um caso bem específico, é um exemplo clássico que nós observamos desde 2000, a gente vem vendo isso, né? E há uma carência enorme nesse sentido. Investimentos na infraestrutura, investimentos para que nós conseguimos tanto agregar valor quanto também escoar esses produtos, né? O que o professor Jonathan tem a dizer sobre esse termo trabalhado por Bachat em suas obras e outros economistas renomados que têm chamado a atenção para a desindustrialização, não só no Brasil,
mas também em muitos países do mundo. Perfeitamente. Bom, professor, o termo desindustrialização a gente vem observando desde a década de 80, né? Nós chegamos à conclusão que, a partir do chamado consenso de Washington, que foi uma abertura maior dos mercados, os países desenvolvidos, né, incentivaram os chamados emergentes, e o Brasil se encaixa nesse sentido, né, como o Brasil, China, Índia, nós ainda somos países em desenvolvimento, né? Então, esses países desenvolvidos, no caso os de primeiro mundo, incentivaram essa política de uma maior abertura dos mercados, uma maior abertura no sentido das privatizações, e é o que nos chama a atenção com relação à desindustrialização, né? Esses países desenvolvidos também passaram por esse movimento, né? E cobraram de nós, emergentes, essa mudança. Contudo, professor, essa mudança veio ocorrer no momento em que as nossas empresas, elas de fato não estavam preparadas para tamanha competitividade, né, com o mercado internacional, né? Nós não tínhamos e ainda não temos infraestrutura, nós não tínhamos e ainda não temos um parque industrial tecnológico no Brasil, como a gente vê em países desenvolvidos. Então, essa abertura e essa política que foi implantada no Brasil, de acordo com as políticas, inclusive do próprio Fernando Henrique Cardoso, à época, né, dos países na época de 1980, também outros governos, eles implantaram essa abertura comercial. Só que as nossas empresas, de fato, não estavam preparadas para tamanha competitividade. E com isso, obviamente, como nós não temos um parque industrial desenvolvido, profissionais capacitados, infraestrutura moderna para atender as demandas de competição no mercado internacional, obviamente que nós não conseguiríamos competir no exterior, tá? Então, essa é uma das grandes questões que a gente observou também, né? Essa abertura nossa foi muito abrupta e por isso nós chamamos essa desindustrialização muito precoce, né? A desindustrialização, pessoal, ela é natural, isso ocorre em vários países, mas no Brasil ela foi muito precoce. Nós não estávamos preparados para essa mudança, né? É uma mudança crescente nos países desenvolvidos, o setor de serviços, professor, ganhar um maior poder na balança comercial, na balança não, digo no PIB comercial, no PIB, né? No Produto Interno Bruto. Há essa mudança, é natural essa mudança, né? Mas no Brasil não, no Brasil ela foi muito precoce, ela tem ocorrido de forma muito precoce. Por quê? Porque justamente nós não estávamos preparados para tamanha abertura. E por isso, há sim, no Brasil atualmente, essa desindustrialização, né? E é por isso que nós questionamos muito, batemos muito em cima dos grandes desafios que nós temos, em cima de investimentos em infraestrutura, investimento do setor privado na área de modernização do seu parque industrial e novas tecnologias, né? Nós cobramos também dos profissionais que estejam cada vez mais capacitados nesse sentido para atender essas demandas do mercado, tá? Então, esse é um dos grandes desafios nossos, né? E a gente observa que não é de agora isso. Isso é uma questão histórica do Brasil, uma questão histórica da economia brasileira, uma questão histórica desde a abertura comercial, né? E eu sou a favor da abertura comercial, mas nós temos que as nossas empresas elas têm que estar preparadas para competir com o exterior. Por que muita parte das importações nossas é bens industriais? Porque nós não conseguimos criá-los aqui no Brasil, né? Nós não conseguimos nos integrar à chamada cadeia global de valor, né? Se você pegar o caso do celular iPhone, por exemplo, o caso do iPhone, se você observar, nós podemos chegar à conclusão que para a produção de um telefone, de um celular iPhone, vários países participam dessa cadeia de agregação de valor e o Brasil está fora. Então, no que nós estamos pecando, né? Então, esse é o grande questionamento, um grande desafio que nós temos nos próximos anos. Então, são muitos investimentos necessários, e investimentos que passam principalmente pela área de educação. Sem dúvida. Então, não temos dúvida disso, infraestrutura e educação. Para a Coreia do Sul virar o player que virou, de venda de produto acabado, inclusive com duas marcas que vocês com certeza já viram ou até mesmo hoje já presenciaram, que é a Hyundai, a Kia. Foi fruto do quê? De um trabalho muito bem planejado e implementado, de você desenvolver e preparar cientistas
preparar cientistas, quer dizer, investir em educação. E nessa área de comércio internacional é uma área muito carente de profissionais e que justamente o professor Jonathan, juntamente com o colegiado do curso de administração, montaram e estruturaram um MBA em comércio internacional, justamente para trabalhar em apoio a essa gama de empresas que temos na região e da carência dessas empresas de conhecimentos específicos na área de comércio internacional. Então, esse MBA está sendo organizado e ofertado pela primeira vez aqui na unidade de Umuarama. Em breve teremos ele rodando também nas demais unidades da Universidade Paranaense. Então, realmente é um trabalho primoroso. Conversando nos bastidores com o professor Jonathan, o trabalho dele já deu muitos frutos, inclusive com artigos, laureado entre os melhores num congresso internacional que trabalhou justamente o tema comércio internacional. Então, que o professor Jonathan continue as suas pesquisas nessa área e que venha nos esclarecer mais dúvida desse setor tão carente de profissionais. Termina aqui nosso programa Gestão de Negócio. Escreva para nós através do nosso site tv@unipar.br. Encaminhe suas dúvidas, sugestões e críticas. Muito obrigado pela sua audiência.